Estamos de volta, você pode participar do programa, nós já temos algumas participações pelo telefone 3209-0120, pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Você pode assistir ao programa se você não tem algum sinal de alguma dessas formas aí que provedoras de sinal. Você pode assistir pelo Twitter, @PadreCândido2, e no site da TV Horizonte, que é tvhorizonte.com.br/questões de fé, aí tudo junto, porque é site, você pode ver os nossos programas anteriores. E agora, Tração Musical, eles vão apresentar Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Muito bem. Vamos agora ao nosso texto aqui da exortação apostólica sobre o Evangelho. E no número 62, o Papa, reproduzindo as ideias dos vários episcopados que reuniram-se em sínodo, ele fala uma coisa muito interessante. Aqui eu não vou ler tudo, não, porque não é um parágrafo assim comprometedor que possa ter uma interpretação polêmica,
mas basicamente é a mesma coisa. São duas observações que ele faz. A cultura de hoje, segundo o documento, na cultura de hoje, o real cede lugar à aparência. O real cede lugar à aparência. Ou seja, o que é real no mundo de hoje? É a aparência, não a realidade. Isso é muito interessante a gente refletir sobre isso. Ou seja, é o espetáculo, é aquilo que a gente vê, não importa tanto o conteúdo das coisas, nem das pessoas. Aí você vê, por exemplo, nos meios de comunicação, nos filmes, etc., o privilégio que se dá para as pessoas mais jovens, exatamente por serem bonitas, por terem boa, excelente aparência, eles têm preferência. Mas isso vale também para nós, na igreja, né? Ou seja, grande parte de alguns evangelizadores que fazem muito sucesso não fazem por causa do conteúdo. Pelo contrário, tem pouquíssimo conteúdo. Se fazem mais por causa da sua juventude, da sua bela aparência, da sua bela estampa. Portanto, esse é um problema muito atual. Ou seja, a espetacularização cria na mente da pessoa a imagem falsa da realidade. Isso merece reflexões mais profundas. E o segundo ponto que o Papa está dizendo aqui é que isto está acabando com as culturas regionais. Essa espetacularização, ela naturalmente não precisa de conteúdo, mas precisa de dinheiro para ser produzida, um grande show com aquela produção. Lembrem-se, por exemplo, hoje, vejam bem, um cantor, quando vai gravar, pode ser desafinado, pode ter uma voz péssima, só que depois a voz sai perfeita, porque eles criam com a tecnologia a voz ideal, tiram todos os elementos desafinadores, aperfeiçoam a voz e depois o que sai não é a realidade, é a aparência. Esse cantor, quando vai cantar, ele finge que canta porque coloca lá o chamado playback, que é a voz dele produzida pela tecnologia. Mas essa tecnologia precisa de dinheiro. E as culturas e os bispos reclamam, por exemplo, na África e na Ásia, a destruição quase completa das suas culturas regionais, que são culturas feitas pelo povo, sem processos de aperfeiçoamento artificial. Porém, quando chega as megaproduções do Ocidente, as culturas locais vão se exterminando. Com isso, a tradição, os valores que nós falamos no De Olho na Realidade. Essa é a situação do momento. E eles falam, o Papa fala, mas ele fala reproduzindo também a preocupação dos bispos sobre os meios atuais de comunicação. Nós falávamos, por exemplo, no começo da novela, e falamos que os adolescentes e os jovens não estão vendo mais televisão, não estão vendo mais novela, estão nas redes sociais, estão em outras formas, estão ligados a outro tipo. Isso tem um aspecto positivo, mas também temos aspectos negativos nessa forma virtual de comunicação e de entretenimento. E, portanto, está dizendo que esses meios de comunicação, novas formas de meios de comunicação, também ameaçam os valores tradicionais das culturas locais. Bom, o Papa aqui não está condenando nada. O Papa está a pedir a cada um de nós que, da mesma forma que a gente custou muito, mas agora já começamos a implantar uma reação crítica a tudo que vem, né? A gente não fica engolindo as coisas. Não se trata de falar com a televisão, a novela, isso está errado, isso não pode ser. Não, não se trata disso. Se trata de receber. São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. A gente tem que ter a capacidade de selecionar. Quero isso, não quero aquilo. Muito bem, nós vamos agora responder algumas perguntas, algumas participações que já nos chegaram.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, E aí, quais são as participações que chegaram? Nossa primeira participação de hoje é do Cássio Pereira, do bairro Santa Mônica. Onde ficava, a Arimateia do homem que pediu o corpo de Jesus a Pilatos? Era algum lugar importante? Então, viu Maíra. Lembrei de Maísa, uma grande cantora. Sim. Você não canta, não? Não. Não? Não tem esse dom. Não tem. Então é Maíra. Isso. Muito bem. Pois é, Maria. José de Arimateia, aquele que tirou o corpo de Jesus da cruz, essa é a pergunta que a pessoa faz. Arimateia, porque nos judeus o segundo, José de, fulano de, ou é a família, o pai, ou que eles usam também a palavra Bartolomeu, filho de Ptolomeu, né? Simão Bar-Ioana, Simão, filho de João, né? Então, ou utilizam o local, no caso é um local. Arimateia é um local que ficava na Judéia, desapareceu do mapa. Alguns locais ainda nós os reconhecemos. Na Galiléia, por exemplo, nós temos Maria de Madalena, a cidade de Magdala. Nós temos, por exemplo, Cirene, Simão de Cirineu. Nós temos Emaús, nós temos vários locais, Betfagé, Betsaida, todas essas cidades, né? De onde vieram muitas pessoas que têm o nome daquela cidade. Arimateia eu não conheço. Eu estive várias vezes lá na Terra Santa, mas ninguém me apontou nem no mapa, nem para visitar a cidade de Arimateia. Uma aldeiazinha, né? Certamente é uma aldeia que desapareceu, que não está mais e não tinha muita importância e não teve muita importância. Por isso, o seu local não é mencionado. Pelo menos é a informação que eu tenho. Se alguém tem uma informação melhor, nos passe. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do Questões de Fé.